Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre próteses de silicone. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Colaneri. Ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vai responder as nossas perguntas aqui. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para falar sobre um assunto que está nas rodas de conversa de homens e mulheres, que são as próteses de silicone. A gente fala bastante da colocação de prótese de silicone nas mamas. Hoje a gente também pode chegar a falar sobre as mamas, mas nós vamos tentar focar aí no implante de silicone nos glúteos e na panturrilha também. E mais, será que além dessa questão estética, existe uma recomendação para que seja, por exemplo, a prótese de silicone na panturrilha? Será que existe uma recomendação médica? Será que existem pessoas que não conseguem fortalecer essa musculatura por algum tipo de deficiência, alguma doença? Será que também é uma cirurgia até reconstrutora? Quem vai tirar as nossas dúvidas hoje é o doutor André Colaneri. Ele é médico, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite novamente. Sempre bom. E hoje a gente consegue variar um pouquinho, né? A gente fala sobre prótese de silicone e vamos focar um pouquinho mais na prótese de glúteos e da panturrilha também. Inclusive, com esse aspecto, lógico que existe muita parte estética, mas eu vou tentar puxar um pouquinho também para uma recomendação que eu acredito que possa existir por uma doença ou alguma deficiência, onde essas próteses também vão ajudar a reconstrução aí de alguma parte do corpo. Doutor, hoje a gente vai começar de maneira diferente o nosso bate-papo, porque eu abri o programa falando que as próteses de silicone são temas que estão, assuntos que estão relacionados à parte estética, cirurgias plásticas, colocação de prótese de silicone, estão nas rodinhas, né? Então são assuntos muitíssimo populares, né? Hoje a gente vai tentar trazer a informação aqui, tentar racionalizar um pouquinho também, porque tem a questão do sonho, de resgatar essa autoestima, pessoas que a gente sabe que tem um investimento financeiro para realizar esse sonho, né? Pessoas que de repente a vida inteira juntaram um dinheirinho para fazer esse investimento. Tem a popularização também das cirurgias plásticas, que a gente pode falar aqui também, que é sempre bem complicado. A questão que não pode ser colocada em dúvida nunca é a segurança, né? Então a gente não pode... Primeiro quesito é a segurança, então não pode faltar. A gente vai abordar todos esses temas, mas a nossa repórter, a querida Jéssica Nunes, foi até as ruas saber do pessoal se eles fariam cirurgia plástica de colocação de prótese de silicone, o que eles gostariam de fazer, se fariam ou não, e ela já está posicionada para falar com a gente. Oi, Jéssica, boa tarde, tudo bem com você? Oi, Denise, boa tarde, tudo ótimo. Já vou mostrar o que as pessoas disseram, mas antes a gente vai conversar um pouquinho. Que é interessante que nessa rodinha de amigos, se não fomos nós quem fizemos a cirurgia e colocamos a prótese, certamente conhecemos uma amiga, uma irmã ou uma conhecida que já se submeteu a esse procedimento. Gente, é comum ouvir mulheres e homens também reclamando do corpo. Ah, eu não gosto do meu nariz, eu queria tirar uma barriga, eu quero colocar peito. Mas será que elas ou eles, se tivessem a oportunidade de colocar uma prótese de silicone, qual lugar seria? Ou não colocaria? Vamos ver. Colocaria silicone na bunda mesmo. Acho que é o único lugar que eu tenho vontade de pôr. Nos seios. Eu não mudaria porque meu corpo é perfeito, então eu descarto essa idade. Estou satisfeito como eu sou, não colocaria nada no meu corpo não. Acho não, porque primeiro por se meter em cirurgia, eu acho que já meio que arrisca a vida, vamos dizer assim, né? Eu preferi métodos naturais, vamos dizer assim. Acho que é uma coisa muito estética, vai muito pessoal, né? Seria vaidade demais, minha opinião, né? Sou bem com o meu corpo. Eu me sinto bem com o meu corpo. Me sinto muito bem. Não colocaria e nem aconselharia ninguém colocar.
porque nós vemos aí muitas situações clínicas de rejeição da própria prótese. Eu conheço amiga que foi fazer essa cirurgia e acabou falecendo de 24 anos, ela não tinha pouco seio, colocou o silicone, o organismo rejeitou, ela pegou uma infecção muito forte e acabou perdendo a vida. Eu gostaria de colocar no seio, mas não coloco porque tenho muito medo. Eu tenho medo de que já vi que dá errado. Depois tem que ficar trocando. É artificial. Então eu fico pensando, estou feliz que Deus me deu, entendeu? Até porque corre risco também, né? Tem tudo isso, então é melhor não mexer. Colocaria sim, porém se eu colocasse no peito, eu ter que colocar na bunda e fazer o conjunto inteiro, então não adianta, né? Eu prefiro continuar como estou. Também tenho um pouco de medo, né? Às vezes colocar, dar algum problema, mas eu acho bacana, né? Se cuidar é sempre bom. Se é uma vaidade, né? Quem sabe futuramente eu tomo coragem, eu faço uma reforma total. Onde eu colocaria no glúteos, faria também uma abdominoplastia. E só isso que eu mexeria no meu corpo. E um pouco no meu nariz também. Só isso, gente. Pouquinha coisa. E você, hein, Rodrigo, nosso cinegrafista, você colocaria alguma prótese de silicone? Que ele é vaidoso, gente. Ah, tá me respondendo que não. Dá pra gente perceber, Denise, que alguns têm vontade de mais e outros têm vontade de menos. O medo, a vaidade, por que não o desprezo, né, gente? São alguns dos sentimentos que rondam todo esse processo de optar ou não por uma prótese de silicone. Mas olha, apesar da crise econômica que o Brasil está enfrentando, o número de implantes de silicone para os seios aumentou 20% só no Rio de Janeiro em 2015, em relação ao primeiro semestre do ano passado, segundo a Silimed, maior fabricante de próteses da América Latina. O Rio é a cidade que mais vende próteses mamárias no Brasil. De janeiro a julho, a capital fluminense fechou 45.335 vagas de trabalho, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Dá pra gente perceber que o mercado da beleza e da saúde não foram tão afetados assim pela crise. Mas só para encerrar minha participação, Denise, gostaria de fazer uma perguntinha, na verdade duas, para o doutor. Acho que é mais uma curiosidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma prótese no bumbum, pode tomar uma injeção, bezetacil, por exemplo, e vazar o silicone? Outra situação, Denise, antes de você responder aí, antes dele responder melhor. Dependendo da pancada, da batida, um acidente, por exemplo, pode pegar a prótese de silicone e estourar dentro da pessoa? Jéssica, tô dando risada aqui. Olha, e adorei sua participação, muito obrigada. Suas perguntas vão ser respondidas por aqui. Fica ainda mais um pouquinho, porque quando as pessoas vão falando sobre o que mudariam, até vou chamar o doutor aqui antes de te agradecer, Jéssica, as pessoas vão falando o que mudariam, né? Essa última telespectadora que falou, então, colocaria uma prótese aqui, outra ali, faria uma abdominoplastia, e um pouquinho aqui no nariz também daria uma mexidinha. Cada detalhezinho que pode ser mínimo, né? É uma cirurgia com riscos de procedimento cirúrgico, né, doutor? Toda cirurgia tem seu risco, claro. Agora, vale a pena lembrar que a cirurgia plástica das cirurgias é que tem menor risco de todas. Muito menor que uma cesárea, por exemplo. Tá? Então, o pessoal faz cesárea para não ter dor, não tem medo. Fazer a plástica tem medo. Na verdade, a cirurgia que menos complicações tem, que o paciente está saudável, porque senão a gente não opera. Porque tem que estar 100%. Então, exatamente. Então, você tem que estar com um risco mínimo, né, preparada para a cirurgia e não só fazer a cirurgia com especialista em ambiente hospitalar, mas como seguir as orientações pré- e pós-operatórias, ter tempo para recuperar, né? Por isso é uma cirurgia muito segura, por isso tem aumentado a frequência das cirurgias, né? Tem divulgado, ela é segura, cada vez mais com um porte menor anestésico, muitas com anestesia local e sedação, para uma prótese de mama já dá para fazer assim, uma recuperação rápida ao trabalho, né? Mas todos os detalhes têm que ser seguidos para ter o risco menor possível. Se tiver algum risco maior que não vale a pena operar, a gente simplesmente não opera. Jéssica, não precisa falar o que seria se você quiser fazer uma cirurgia, mas você faria uma cirurgia plástica, Jéssica, para eu te agradecer aqui sua participação hoje?
Se eu faria, Isso. tem que falar a verdade ou mentir? Ah, falar a verdade. Eu falei, não precisa entrar em detalhes. Ai, gente, Mas eu você sou faria? muito vaidosa, eu faria. Eu tenho alguns probleminhas com a minha autoestima. Então tem muita coisa que de repente... Meu nariz, eu sou feliz com meu nariz, mas, por exemplo, se eu pudesse, colocaria uma prótese de silicone, de repente no glúteo, por que não? Uma lipoaspiração. O problema é que você começa com uma e você já quer fazer várias. Isso Dá mesmo. vontade de você mudar o corpo inteiro, mas eu faria assim, não vou ser hipócrita não, vou falar a verdade, faria assim. A gente vai abordar também essa questão de que se existe uma espécie, bem entre aspas, de vício por cirurgia plástica. Quando se começa a fazer, se as pessoas, lógico, vão tendo resultado positivo, a situação vai ficando mais favorável, se elas vão querendo fazer outras. Jéssica, obrigada pela sua participação. Suas perguntas estão aqui, aliás, a gente vai começar a entrevista com as suas perguntas. Obrigada, viu? Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço e vou continuar acompanhando o programa. Doutor, me ajuda aí, porque quem sabe eu já começo a ter um rumo para saber, para optar pelo sim ou pelo não. Legal, Jéssica, obrigada. O primeiro passo é esse, é ter informação, né, doutor? Com certeza. Lembrar que a cirurgia plástica, a procura dela é para melhorar a autoestima, para o paciente estar bem consigo mesmo e melhorar a qualidade de vida por melhora da autoestima. Então, fazer ou não fazer tem a ver com, tem alguma coisa que me incomoda a ponto de eu querer mudar, né? É uma cirurgia, lógico que é, mas a ideia é se sentir melhor. É que nem um paciente que tem um cabelo lá que ele não gosta, que mexe no cabelo, uma paciente que faz uma maquiagem, um paciente, aquilo não gosta. Todo dia ela vai lá e arruma o cabelo, né? Porque aquilo incomoda. Agora, quem tem uma orelha de abano, quem tem um nariz que não gosta, não tem como todo dia ela ir lá e mudar, né? Então, tem mulheres que não prendem o cabelo nunca. Tem mulheres que nunca usam saia porque a panturrilha é fina, então fica de calça o tempo todo. Tem mulheres que não têm mama arqueada, né? Não usam decote porque tem vergonha. Ou o contrário, né? às vezes tem muita mama também. Isso, e quando faz a cirurgia se sente muito mais bonita, se sente muito mais confortável. Sim. E daí muda até o comportamento introspectivo, fica mais sociável. Então a busca da plástica é a busca pela autoestima e melhor qualidade de vida, né? Então, eu não faço, tudo bem, ótimo que todo mundo que fosse feliz consigo não precisasse fazer. Agora, em algum momento da vida pode, por exemplo, teve filho, daí a mama caiu, laceou a barriga, né? Pode ver que é uma ideia de você ter alguma coisa a mais para trazer esse aumento de autoestima. Veja bem, não tem problema nenhum querer fazer a cirurgia, mas tem que saber, a nossa ideia aqui é saber o que tem que ser levado em consideração em primeiro lugar. Eu falei da questão, a gente vai... Fazer com segurança. Exatamente, a gente vai dar uma passada bem generalizada aqui nessa primeira parte aqui do primeiro bloco, porque tem a questão da segurança que não pode ficar para trás. Eu sou muito a favor também da popularização de quaisquer procedimentos, mas a segurança não pode tem três entrar na coisas, jogada. Denise, que tem que ser levadas em conta antes da cirurgia. A primeira é segurança. Se não tiver segurança suficiente, uma grande segurança, um risco mínimo, nem vale a pena operar. A segunda é não piorar. A terceira é melhorar. Por que não piorar? Porque tem alguns pacientes que se veem de forma diferente, ou que tem uma ideia irreal da cirurgia, ou que já está bom, o nariz já combina, ela quer mudar, quer dizer, talvez não fique tão bom, né? Ou tem uma expectativa totalmente fora, né, da realidade. Então, às vezes é melhor não operar do que correr um risco de um resultado que não seja bom, né? Ou quem já operou algumas vezes quer fazer mais cirurgia no mesmo lugar, não para, porque tem limite, senão vai distorcer, vai dar fibrose, a cicatriz não vai ficar boa, né? Então, é não piorar. A terceira é melhorar. O que é melhorar? Olha, o seu caso é assim, a técnica é assim, dá para melhorar isso e aquilo nesse caso. Sempre sabendo que o caso do paciente é dele e é único dele, né? Nunca vai ser amiga, nunca vai ser atriz, nunca vai ser a conhecida, nem a irmã, né? Você pegar duas irmãs gêmeas, as cirurgias não vão ficar idênticas, né? Então isso é importante o paciente saber, porque às vezes projeta, mas a minha amiga fez e ficou assim. Calma, a amiga tem um corpo, tem uma história, tem filho, não tem filho, tem uma genética, é totalmente diferente, né? Então o que é bom para ela, talvez e provavelmente não será bom para você, né? Então tudo isso tem que levar em conta e a realidade, né? Ter a cabeça boa para entender, né, como é a cirurgia, o que precisa fazer e aonde pode chegar. Porque se está achando que vai chegar muito além do que é possível, é melhor não operar, porque
por melhor que fique a cirurgia, a paciente nunca vai ficar satisfeita porque está esperando o impossível. Agora, a Jéssica levantou uma questão da autoestima e algumas pessoas que estavam passando pelas ruas, que foram abordadas pela Jéssica, algumas disseram que não fariam porque acham que o corpo é perfeito, que está ótimo, então a autoestima está super em dia, Ótimo. né? Excelente. E a Jéssica levantou uma questão da autoestima. Também tem que saber, eu queria... Veja bem, o especialista é cirurgião plástico, né? Ele não é psicólogo, mas existe um quê ali dentro dessa consulta, né? Porque o paciente também não pode achar que se ele fizer, até uma telespectadora brincou, fazer uma reforma geral aí, que a vida vai mudar. A curva vai ficar melhor, as curvas vão ficar melhores, o contorno, esteticamente mais favorável, então com mais harmonia, tudo bem, mas é a parte estética. Dentro, as pessoas são a mesma pessoa. Compreender isso e não estar buscando uma outra coisa. Ah, meu marido quer me deixar eu fazer plástica. Não é isso que vai segurar o marido. Inclusive, né? Esse nem é o momento de se fazer uma plástica, né? Ou ter uma expectativa muito maior, não, por causa do mercado de trabalho, talvez seja uma... Pode ajudar, mas não é isso que vai segurar o emprego. Né? E pacientes que são muito ansiosas ou que estão muito em dúvida... Calma, a plástica ela tem seu timing, né? O primeiro timing dela é você entender o que ela é e o que ela pode te oferecer em termos de técnica. Segundo, você entender como é o pós-operatório e aceitar a cicatriz e o resultado possível, não o que você imaginou. O que foi na consulta falado, eu que achava que ia ser assim, não vai ser assim, vai ser assado pelos motivos técnicos. Eu estou pronta para aceitar esse resultado? Não, eu estou na dúvida, não opera. Você tem que amadurecer, às vezes passa o tempo, né? Vale a pena fazer essa cirurgia? Não, hoje eu acho que não, porque a cicatriz é assim e tal, não me incomoda tanto. Talvez mais para frente você fala, não, está me incomodando tanto isso que eu prefiro a cicatriz, eu prefiro o resultado possível que foi me dito, apesar de não ser o que eu imaginei, então eu vou fazer a cirurgia. Quem passa por esse amadurecimento e compreensão vai ficar feliz com a cirurgia muito provavelmente, tá? Agora quem atropelou, imaginou uma coisa diferente do que era, ou operou num ímpeto sem ter compreendido a cirurgia, provavelmente não vai ficar tão satisfeito porque imaginou o intangível e o inalcançável. Algumas pessoas falaram sobre, não faria porque é artificial, melhor não mexer, né? Tem que entender, e o doutor trouxe aqui algumas próteses, tem prótese de glúteo, de panturrilha e de mama aqui em cima da nossa mesa. Tem que estar pronto também, que antes do programa começar a gente mostrou, algumas pessoas viram, tocaram as próteses. A pessoa estranha fala, é isso? Você tem que estar pronto para saber que isso vai fazer parte do seu corpo também, né? Sobre a naturalidade do resultado, hoje... Quase todo mundo procura resultados naturais. Então, falar que fica artificial não é muito aí. A maioria fica natural e a gente procura resultados naturais. Um ou outro paciente prefere uma coisa mais chamativa, mas o médico não é obrigado a pôr. Entendeu? Então, acho que faz parte da conduta do médico falar, não, esse não, é exagerado, não vai ficar bom. Tem o mais exuberante, né? Que também fica mais natural? Tem como você alcançar resultados naturais, né? Então, muito se fala em carnaval, nossa, a gente vê umas próteses de glúteo muito artificiais. A maioria que tem, você nem sabe, né? É que você olha e fala, nossa, que glúteo lindo, não sei o que e tal, mal você sabe que é uma prótese, né? Então esses são os bons resultados. Todos os exageros não são bons resultados e devem ser coibidos, né? Então isso tem que ser conversado e evitado. O médico pode falar assim, não vou operar, esse daqui eu não ponho porque não vai ficar bom. Excelente. Tem pergunta? A Jéssica entrevistou algumas pessoas, as pessoas quiseram fazer pergunta. Vamos soltar então a perguntinha número 3 aí para quem está em casa? Vamos ver. Eu sou Sebastiana, sou de Manaus. Eu gostaria de saber se o silicone tem algum prazo de validade. Excelente essa pergunta, né? Essa Adorei. É uma pergunta muito frequente, muito importante, né? Porque as próteses, elas sofrem um desgaste com o tempo, né? E a gente sempre está usando as melhores próteses e as mais recentes, as mais modernas. A gente não sabe para frente, né? Então o fabricante, ele não dá um prazo de validade, mas hoje em dia todas as próteses devem ser trocadas um dia. Não existe uma prótese definitiva. Tem gente que fala, prótese não é.
entendeu? Vai pôr uma prótese com 20 anos, 30 anos, vai achar que até 60 anos, 80 anos ela vai ainda estar íntegra, né? Como se colocou, né? Não é verdade. As próteses de 10 anos atrás se falava em torno de 10 anos de mama, de 10 anos, né? Porque hoje vai durar 70, se há 10 anos duravam 10? Não vai. Ela sofre um desgaste e ela vai ficando cada vez mais fácil de estourar, né? Estourar uma prótese nova é muito difícil, tá? É muito difícil de estourar. Agora, depois de 20, 30 anos, ela já tem a cápsula dela, porque a prótese, ela tem um gel de silicone dentro e várias cápsulas de material por fora, tá? E essa cápsula vai sofrendo um desgaste, como um pneu de carro vai sofrendo um desgaste. Você não vai esperar ele estourar para você trocar, você troca quando ele está careca. Para isso então, você tem que estar com depois os de exames todos os dias tempo, também. você deve trocar. Agora, é interessante, Denise, que o exame, ele não mostra que está desgastado. Ele vai já mostrar o problema, ou se estourou, ou se teve a contratura de cápsula, que o povo chama de rejeição, né? O que é a contratura de cápsula? O corpo vai olhar para a prótese e falar, opa, isso não é minha. E vai fazer uma cicatriz em volta sempre, vai fazer para isolar do corpo aquela prótese, tá? Só que essa cicatriz costuma ser fininha, costuma ser tênue, não nada grossa. Agora, se tiver uma reação inflamatória grande lá perto, tal, ou se o corpo reagir, que é difícil, geralmente tem uma reação inflamatória, ou infecção, ou hematoma, ou um líquido que ficou lá, né? Ou não trocou na hora certa, começou a ter esse extravasamento leve de silicone microscópico, a cápsula espessa e começa a ficar rígida e apertar a prótese e deformar. O 4º grau de contratura capsular deforma e dói. É que o povo chama de rejeição, tá? Então, uma reação a alguma coisa que aconteceu lá, tá? Isso é mais provável com o tempo, com a prótese muito antiga. Prótese de mama, vale a pena lembrar que depois dos 40 anos, a mulher está fazendo mamografia. Então, você vai estar com uma prótese antiga lá, apertando todo ano, a chance de estourar é grande, muito mais que acidente de carro. O pessoal, se eu bater o carro, gente, se bater o carro é mais difícil, porque o cinto de segurança não está em cima, não vai ser tão forte do que uma mamografia que aperta em cima, né? Então, deve-se trocar a prótese de mama hoje em torno de 15 anos, tá? Lógico, daqui a 15 anos, talvez a gente chegue à conclusão que podia ser mais, quando começar a trocar e olhar a prótese, olha, veja bem. Por isso que a gente trabalha com a segurança, né? A de glúteo é mais tempo, porque se você vê, é outro material, não é a mesma coisa. Por isso que não pode pôr prótese de mama no glúteo. Uma é feita para sentar, e olhando, a outra, é possível, você não senta. O leigo até confunde, né? Então, essa prótese que o doutor mostrou aqui... É bem mais dura, bem menos elástica, né? Sim, Essa é uma estica, prótese essa é mais de dura. glúteo, né? E aí quem passa e olha, e aconteceu aqui isso nos bastidores, né? A pessoa fala, essa aqui é de mama? Não, essa aqui é de glúteo, né? É que o formato é diferente. Essa aqui, ó, também é de glúteo. E a textura, ela é mais dura, formato, né? Ela é menos macia, é feita para sentar em cima e para fazer exercício, né? Lógico. É um outro tipo de material. Como a de panturrilha é muito semelhante com a de glúteo, se você pegar, ela é mais dura também, a cápsula é mais resistente. Faz assim, ó, pega uma e aperta a outra, é bem mais dura. E só para mostrar aqui, essa se rompida, elas não mostra a do estouram, doutor. A do né? doutor tá rompida. Inclusive, acho que fomos nós que fizemos isso aqui, né? Aperta, ela não sai. Isso. Tá? Então, de panturrilha, essa prótese. é a de panturrilha. E olha que interessante. E a de mama que a gente rompeu aqui, Isso, ó como até o gel é diferente, ó, como ele é mais mole. Isso. Esse é, ó, mais viscoso, né? Porque essa é feita para receber carga em cima. Você anda, você corre, a panturrilha mexe. A mama, você não faz carga em cima dela. Então, são próteses específicas para o uso. Por isso que não pode usar uma no lugar da outra. Perfeito. Agora, doutor, você falou da questão da troca. Essas de glúteo duram um pouco mais. Também seguindo a orientação do cirurgião. Então, se hoje eu me submeter a uma cirurgia plástica para colocação de qualquer tipo de prótese de silicone, você já vai me falar hoje um dia vai ser trocado, o que está preconizado. Então, Denise, você volta daqui a 15 anos. Claro que não vou ficar, o Deus dará também, né? Eu sou aquela que vai manter o contato, vou te falar se eu achar que tem alguma coisa diferente. O ginecologista, ele vai fazer os exames de rotina, que inclui ultrassom até os 35 anos, 40 anos e a mamografia além disso, né? Então, ele já está checando todo ano a prótese pelo exame que ele pede, né? Mas tem que ter em cabeça que vai trocar um dia. A troca é mais simples, Denise, porque quando você coloca uma prótese, você faz uma incisão, você corta, você descola, faz um buraco, né? Aí corta nervo, corta a veia, sangra um pouco, tal. Tem a distensão, o estiramento, que a prótese entrou num lugar que não existia.
tá? Depois o corpo ele faz uma cicatrização, como a gente falou, a cápsula, que já isola a prótese. Aí não sangra mais, já está cicatrizado. Então uma troca, você abre a portinha que a cicatriz chega na loja, ó, que é o espaço que está a prótese, tira uma, põe a outra e fecha. Não tem distensão, não tem dor, não tem sangramento, né? Não tem descolamento, não lesa nervo, nada. É muito mais simples, é que nem o brinco, né? A primeira vez que você põe, dói, se a secreção incomoda, fica para cicatrizar, roda, não sei o quê. Hoje você tira um e põe o outro que já cicatrizou. Então a troca é sempre muito mais simples do que a colocação da primeira vez. Adorei. Vamos para outra pergunta, então? Pode rodar a pergunta lá do público. Sebastiana, sou de Manaus. Eu quero saber se onde tem uma prótese fica mais sensível à pele. Adorei, para a gente continuar então nessa parte mais genérica, antes de entrar na parte dos glúteos, que a gente vai começar falando do implante de silicone nos glúteos. Onde coloca a prótese? Fica mais sensível à pele? Sim, você tem várias fases da recuperação, né? A primeira fase, que é a parte do inchaço, do edema, você tem a pele mais esticada, né? Principalmente a prótese de mama, porque a prótese de glúteo, o glúteo é muito maior, uma região muito maior, né, do que a mama em relação à prótese. Então estica muito menos, né? Não comporta uma prótese tão grande perto da região, até porque a prótese de glúteo ela tem que ficar dentro do músculo. Então você não põe a prótese que você quer, você põe a prótese que cabe dentro do músculo, tem que ver o tamanho do músculo. A prótese de mama você já pode pôr embaixo da glândula, embaixo do músculo e fazer um espaço maior até do que seria o natural do músculo, digamos assim, ou da glândula. Aí estica bastante. Quando estica bastante, você vai ter uma dor de esgarçamento, de estiramento, né? Agora, pode ter uma alteração da sensibilidade da mama, passar a mão e não sentir direito, como uma cesárea. Porque você soltou a pele, quando você soltou a pele, você corta nervos. E cortando nervos, altera a sensibilidade. Com o tempo, isso vai voltando. Então, tem alguns pacientes que falam que está formigando, tem pacientes que tá doendo um pouco mais, tem pacientes que não tem a sensibilidade, cada um na reinervação vai sentindo uma certa sensibilidade, né? Mas é difícil falar, olha, está muito sensível. Na verdade, ao contrário, eu não sinto muito a região, pelo descolamento, por machucar os nervos. Vale a pena na mama sempre hidratar bastante para diminuir o risco de estrias, né? No glúteo também, né? Agora é mais raro, como eu falei, uma prótese de glúteo ter estrias pela região ser maior e estiramento ser menor, né? Mas hidratando a pele, você deixa ela mais macia, mais elástica, né? Então a pele vai sofrer menos com o esgarçamento. Vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vamos começar então a falar da prótese dos glúteos, doutor. É uma cirurgia que tem crescido. A gente consegue imaginar, acredito que mais mulheres busquem essa cirurgia. Homens também buscam? É um mercado pelo qual os homens vêm se interessando hoje, doutor? Até para manter... Antigamente a gente falava muito daquele formato triângulo dos homens, né? Então que só malhavam a parte superior. Nadador, né? E aí você ficava fininho embaixo, as perninhas bem fininhas, né? Então não acompanhava isso. Hoje eu observo os homens tentando manter um corpo mais uniforme aí, né? Então, superior, inferior, mesmo eles detestando malhar a perna. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o glúteo. Homem também se interessa? Só pra gente começar o bate-papo. Tem aumentado a procura da prótese de glúteo, tanto por mulheres como homens, né? Lembra que os homens hoje, eles se cuidam muito mais em tudo, né? Não é só de cirurgia plástica, eles se cuidam mais do cabelo, faz sobrancelha, muitos depilam, botox cresce muito, preenchimentos, peelings, tudo esses procedimentos estéticos têm aumentado porque o homem passou a se cuidar mais e perdeu a vergonha ou quebrou aquele tabu do homem tem que ser machão e não pode se cuidar, né? Na verdade não. As mulheres se cuidam muito mais, os homens também estão correndo atrás e se cuidando mais. Então por isso tem aumentado também. Lógico, a prótese de glúteo tem muito menos procura de homens que mulheres, as mulheres são a imensa maioria, mas tem crescido aos poucos sim. Com certeza. Já já a gente fala, mas tem a pergunta da nossa repórter Jéssica, eu não esqueci. Já já pergunta aí para o doutor para ele responder, tirar essa nossa dúvida. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente continua falando sobre próteses de silicone e lembrando que nesse próximo bloco a gente vai focar nos glúteos, que tem crescido, a procura tem crescido, tem algumas particularidades dessa cirurgia. Será que pode, no pós-operatório, sentar? O doutor responde daqui a pouquinho, até já.
Nós estamos de volta hoje falando sobre próteses de silicone com o Dr. André Colaneri. Ele é médico, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente, nesse bloco, vai falar sobre o silicone nos glúteos, a prótese de silicone nos glúteos. E aí o doutor trouxe aqui, então tem 2 modelos, inclusive, né? Esses são iguais, né? Só a coisa que é diferente, mas esses 2 formatos aqui, né? A gente vai chegar lá, falar quem é que escolhe o formato. O doutor já falou que o paciente não tem muito que escolher de tamanho, porque tem que caber no músculo, né? Então, acho que é bem legal numa sociedade que a gente vive, onde as pessoas querem escolher tantas coisas, né? Que a gente tem a informação, você quer escolher algumas coisas, não estão no nosso O paciente, poder. lógico que ele opina, né? Então, uma das perguntas da consulta que se faz é o que você imagina da cirurgia depois, né? Em termos de resultado, já para dar aquela triada para ver se é possível ou não, né? Então, às vezes o paciente já faz aquela imagem totalmente fora da possibilidade, então você já começa a olhar o caso um pouco diferente. Porque a cirurgia Exatamente. é no glúteo, aí você não está mudando todo o resto naquele momento, de repente você imagina o corpo de alguém, né? E tem que ver o caso, né? Porque cada um tem um tipo de biotipo, né? A cintura mais larga ou menos, faz exercício ou não faz, né? Então você tem que ver o contexto da expectativa para o corpo e a realidade das próteses que a gente tem. Uma coisa muito importante que mudou a cirurgia de glúteo, por isso que hoje é mais procurada, hoje é mais segura do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Antigamente, a técnica mais realizada, ela cortava o músculo, o glúteo maior, que é o músculo mais superficial do bumbum, do glúteo, que é mais grosso, né? Então, se cortava ele, isso machucava demais, né? O músculo doía muito mais, era mais difícil de cicatrizar, então corria um risco maior de romper os pontos, abrir, ter complicações maiores. Hoje, a prótese é colocada dentro do músculo, já foi colocada em cima, já foi colocada embaixo, já não deu certo, tal, hoje é dentro, que é o que deu mais certo. E quando você coloca dentro do glúteo, você abre hoje o glúteo, o músculo, sem cortar. É que nem um tear que você tem, você abre as fibras e entra por dentro das fibras. Então, você divulsiona as fibras do músculo. Então, quando você faz a loja dentro, divulsionando no sentido das fibras, a hora que você fecha, elas não estão rompidas. Então, é mais fácil de cicatrizar, mais difícil da prótese sair, romper a costura, tudo mais, né? Então, isso tornou muito mais segura. Agora, a prótese tem que estar dentro do músculo, para ficar natural. Diferente da mama, que você anda, você se mexe e você não usa o músculo peitoral maior para andar, para deitar, para se movimentar, tá bom, faz o exercício, mas ele não é fundamental, tanto é que você pode cortar ele e continuar fazendo exercício. O glúteo maior, você usa para subir escada, para correr, para até ficar de pé. Se você não tivesse a força do glúteo maior, você caía, né? Então, esse músculo, ele contrai, ele se mexe muito. E se a prótese tiver algum pedaço dela fora do músculo, ela começa a fazer um calombo, a herniar e piorar com o tempo. Imagina que você tem dentro da mão uma bexiga. Se você fecha totalmente a mão e se aperta a bexiga, ela não sai para lugar nenhum. Esse é o certo. Se você abre um espacinho e começa a apertar, ela começa a querer sair para o espaço aberto, e quanto mais apertar, mais ela tende a sair, e começa a fazer calombos e irregularidades. Então, muitas vezes você olha no carnaval e fala, nossa, tá artificial, tem uma coisa, tá lá. É o quê? Tá fora do músculo, porque pôs uma prótese muito grande que não cabia no músculo e começou a herniar e ficar não natural, né? Então, a prótese, para ficar natural, para você não notar que tem uma prótese, não ficar com cara de prótese, ela tem que estar totalmente dentro do músculo. Por isso que o paciente pode opinar, quero um bumbum grande, menos, natural, pequeno, mas tem que ser possível, tem que caber ali. Entendi. Então, tem um limite do que quero do grande e eu não quero do grande. E a gente sempre procura resultados naturais. Então, não é só pôr e olhar o glúteo. Olha, você olha, realmente está bonito. Se você olhar o conjunto, ficou artificial, porque tem que vir as costas e fazer aquela curvinha do bumbum natural e não calombo. Né? Porque às vezes se você para olhar só o glúteo é uma coisa, agora você olha a dobra, de repente tá um contorno não natural, então precisa pôr uma prótese menor, né? Agora, você está falando, tem algumas particularidades dessa cirurgia, né? Muitas. Durante a região é complicado para fazer o pós-operatório. Estava conversando com o doutor antes do programa começar,
Essas particularidades, então tudo que vai envolver, até mesmo questão de anestesia, eu não sei se por ser uma região que tem um pouco mais de gordura, se pode demorar um pouco mais para essa anestesia fazer efeito ou não? A anestesia mais usada é a RAC, né? Pode ser usada peridural, pode ser usada ageral também, né? Agora, a anestesia não muda muita coisa, ela é segura, uma cirurgia de 2 horas, em torno de 2 a 3 horas, tá? Agora, as particularidades muito importantes é que o glúteo é perto do ânus, né? Então, a cicatriz da cirurgia, ela é interglúteo, ou seja, no meio da preguinha que fica entre os dois glúteos que deu bumbum. E ela fica mais ou menos a 3 centímetros do ânus. Então, a nossa grande preocupação no começo é não ter infecção. Legal. Porque se abrir algum pontinho ali, está muito perto para ser contaminado. Diferente de uma prótese de mama ou de uma prótese de panturrilha, de outros lugares, se abrir um ponto, está num lugar limpo e de fácil limpeza e proteção. Ali é um lugar que se movimenta, que anda, que está perto do ânus e o paciente tem que ir no banheiro, não tem jeito. Até mesmo para evacuar deve ter um cuidado especial, grande, né? Muito grande. Então, essa é a nossa maior preocupação, né? Por isso que eu não acho interessante sentar no começo, porque a prótese ela não fica onde a gente senta, ela fica um pouco acima. Então, se você sentar ereto, ela está acima do contato que a gente tem na cadeira. Mas por que não pode sentar? Faz o movimento de sentar e de levantar. Você estica, né? Quantas vezes você senta por dia? Já contou? Conta, deve ser mais de 30, eu nunca contei, mas é muito, né? Então imagina você esticando a região várias vezes por dia, dando carga numa cicatriz que pode abrir um pontinho ou outro e que se abrir um pontinho pequeno entra bactéria fácil, né? E está perto do ânus. Então a gente tem que tentar preservar essa cicatriz de tensão, né? Mas, tem gente que deixa sentar, tudo bem, tem gente que deixa. Agora, deixa, por exemplo, por prótese de mama e deitar em cima, deixa esticar, levantar o braço quando põe prótese de mama. Isso. Por quê? Para não esticar a cicatriz. E por que a prótese de glúteo pode? Né? Então, o cuidado nas primeiras semanas é muito importante. Lembrar que vai fechar músculo, depois tem a gordura, depois tem a pele. As primeiras 2, 3 semanas, a cicatriz está tudo aberta. Então, para uma contaminação chegar lá embaixo, é mais fácil. Depois de 2, 3 semanas, pelo menos o músculo que tem mais sangue, ele cicatriza um pouco mais rápido, ele fecha mais rápido, ele tem uma defesa melhor do organismo, porque se chega mais sangue, chega mais células de defesa, o risco de infecção é menor. Então, se abrir um ponto depois de 3 semanas ou mais de 2 semanas, é mais difícil aquela bactéria chegar lá embaixo. Então passa a não ser um problema tão grande, né? Porque o começo já foi. Mas o começo da cirurgia a gente tem que tomar muito cuidado. Foi no banheiro defecar, vai tomar banho. Mas foi 5 vezes, vai tomar 5 banhos, entendeu? Então sempre protegendo a região. A gente tem um tipo de curativo que é uma tela com cola, que ela meio que veda, dá uma lacrada nas primeiras semanas para tentar minimizar. Só quem troca isso é o médico a princípio. Ela fica grudada lá todo esse tempo, né? Então a ideia é que exatamente não desgrude, vai desgrudar para a 3ª semana que já está mais protegido. Já vai ver o médico de novo. A gente usa, foi no banheiro, defecou, tomou banho, passa uma pomadinha perto do ânus de antibiótico, né? Então todos esses cuidados têm que ser tomados. O paciente tem que estar tão bem preparado fisicamente quanto mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, porque não é fácil passar 3 semanas sem poder sentar. Então esse é o principal, né? Tem que estar querendo muita cirurgia, preparada e ter 1 mês de pós-operatório ali de férias, que não dá para trabalhar. Aí é exatamente isso que eu ia falar. Tem que programar, tem que se planejar 100%. Não adianta só ter conquistado o investimento, né? Existe um investimento financeiro, conquistou tudo isso, já está preparado. Mas é que eu não tenho férias agora. Não vai dar para sentar, você não vai... Né? Lógico que tem um desconforto, que os remédios conseguem te ajudar, mas essa questão de não sentar, isso é bem complicado. E olha que é bem complicado ainda se a pessoa não estiver sentindo dor nenhuma, porque como a gente gosta de arriscar, né, doutor? Então, daí fala assim, tem pacientes que sentaram, ou médicos que deixam sentar, tudo bem, cada um tem uma conduta, né? Agora, se der errado, abrir o ponto e infectar, é difícil você
defender, entendeu? Então, quando dá certo, dá tudo certo, né? Tudo bem, a obrigação dá certo. E quando não dá errado, tem que ver o que não deu certo, né? Por que deu errado? É responsabilidade então, do paciente, né? Se a gente minimizar os fatores de risco, logicamente vai ter uma segurança maior. Então, o tempo é muito importante, o pós-operatório é fundamental e seguir as orientações, né? Ah, doutor, eu só dei uma sentadinha um dia. Se só deu uma sentadinha um dia, você pode até ter deslocado a prótese. Porque a prótese ela vai ser colocada no lugar certo e o corpo vai fazer aquela cápsula que a gente comentou e vai locular a prótese ali. E essa cápsula, para ter força, demora 1 mês e pouco, né? Para segurar ali, para ela não poder sair do lugar, né? Então, precisa tomar cuidado até para você não deslocar a prótese. A gente sempre faz um espaço maior do que a prótese, senão a prótese não entra, né? Tem que estender o tecido, né? Então, se você movimentar muito, sentar muito em cima, ela pode até passar a ter uma certa assimetria, né, do que não tinha antes, que não acabou a cirurgia dessa forma. Então, o paciente é parte integrante, tem muita responsabilidade e precisa seguir as informações. Agora, algumas coisas... Esse primeiro cuidado demora, né? Essas 3 semanas aí. Se tiver algum probleminha, o doutor ainda estende para 4 semanas sem sentar, né? E aí passou. Deu tudo certo, maravilha. Vida normal nessa questão. Então fazer pode exercícios depois de 2 meses, que é quando a cicatriz vai estar realmente forte, né? Então, esse primeiras 3 semanas, 1 mês, é para a cicatriz não abrir. Não quer dizer que ela esteja forte. Perfeito. Lembrar que o músculo contrai, o músculo faz exercício, ele faz força em cima. Então, para estar realmente segura, bem loculada, a cicatriz com bastante força, demora 2 meses. Então, para fazer exercício, vai demorar isso daí. Depois volta a fazer atividade física. Aí depois vida normal, menos tomar injeção no glúteo. Então, injeção. Aí não pode, né, doutor? Vai furar a prótese, não dá, né? Lembrar, é gel coeso, ela não vaza, né? Essa aqui é de mama, mas a de glúteo é igual a de panturrilha, né? Então, se você fura, ela não vai vazar, não vai esparramar pelo corpo, nada disso. Mas ela vai facilitar, com o extravasamento microscópio de silicone, a contratura de cápsula, que a gente já comentou, que é a rejeição, que o povo chama que, na verdade, não é rejeição, é contratura de cápsula. Vai facilitar você ter uma reação do organismo com o silicone. E eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas Denise, quando a gente toma uma injeção, então, na região dos glúteos, é mais aqui pra cima, mas aí o doutor estava explicando que é exatamente a região onde vai a prótese. Exatamente a região, na parte superior da onde a gente senta, né, é onde tem um músculo lá mais protegido e do ciático também, né? O ciático está mais para baixo, para o meio. Injeção, então, no bumbum, quem tem a prótese de silicone... Ou vai tomar no braço ou na coxa. Toma no braço ou na coxa. Agora, tem que saber porque tem que avisar isso, né? Então, mas isso aí, se eu chegar lá desmaiada no pronto-socorro, né? O grande medo, cara, quem chegou desmaiado no pronto-socorro não vai tomar injeção no bumbum, vai tomar na veia, que é urgência. Tá? Então vai pegar a veia, vai fazer todos os remédios na veia, porque para cair direto no sangue. Ninguém vai dar tomar injeção no glúteo. Perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o doutor continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre as próteses de silicone. Tem tanta coisa para a gente falar e olha quanto conhecimento bacana que a gente tem aqui hoje. Não saia daí, a gente volta já. E nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre próteses de silicone. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Colaneri. Ele é médico cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, vamos falar agora dos formatos das próteses de silicone para os glúteos. Por quê? Você trouxe aqui, você tem 2 formatos diferentes, que são esses 2 aqui. Já a gente explica o que é o branquinho. Esses 2 formatos são diferentes, olha. São bem diferentes, né? Queria que você falasse um pouquinho, inclusive esse aqui, que é mais redondo, facilmente confundido com a prótese de mama, né? O formato é muito parecido, redondo. Você nota a diferença quando pega, né? A textura é diferente, a resistência é diferente, o gel é mais duro. Né? Então, a prótese de mama dessa seria para aguentar mesmo. Seria meio dura, assim, a mama meio dura, né? É para aguentar o tranco, digamos assim. Vai sentar, vai fazer esporte, vai se movimentar. Tem que ser um gel mais resistente mesmo e a cápsula em volta bem mais resistente, né?
Quando você põe a prótese embaixo do glúteo, mas a dura não vai sentir? Não, porque lembra que você tem o glúteo maior, você tem mais gordura, o músculo é muito mais grosso do que a mama, então nem a palpação você sente que a prótese está ali, porque está bem mais profunda, né? Ela é mais escondida, digamos assim. Então a prótese redonda, ela vai projetar mais, né? Ela tem uma altura maior, com o mesmo volume, você pegando a prótese simétrica redonda e assimétrica, que é essa do lado, essa é assimétrica. Se você pegar 300 ml de cada um, a prótese redonda ela vai projetar muito mais, porque ela tem uma área mais concêntrica, digamos assim. A prótese assimétrica, ela vai distribuir num volume maior, uma extensão maior e vai projetar menos. Então, pacientes que são muito longilíneos ou têm um quadril muito largo, a assimétrica pode preencher melhor, né, uma extensão maior que seja diferente, né? Por exemplo, não é redondinha. É nessa posição mesmo que coloca essa aqui? Você pode pôr assim ou pode pôr assim. A maioria põe de pé para projetar nessa linha. Adorei. Ela começa aqui, então ela vai dar uma projeção mais longitudinal, né? Então, o paciente mais longilínea, que é mais estreita no quadril, você consegue uma distribuição melhor. Agora, a prótese redonda, ela vai distribuir na parte de projeção maior, que é o pessoal que quer aumentar o bumbum, né? Aquela parte do meio para cima, que é onde ela é colocada, ela vai projetar mais e deixar mais arredondado. A grande maioria quer o bumbum redondo, né? Então a redonda cabe melhor e distribui melhor para pacientes que têm um quadril, digamos assim, próximo da altura do quadril com a largura, que é mais arredondado. Que o paciente que é mais longilíneo, aí a assimétrica acaba funcionando melhor. Agora, para os glúteos é complicado, porque das mamas, por exemplo, quem não tem mama natural, se você coloca na frente do seu corpo, você consegue ter uma ideia, para quem não tem, você consegue ter uma ideia de como volume, ficará esse volume, né? Então você pega as diferentes próteses aqui, alguém colocar na frente do corpo, você tem uma ideia, né? Você consegue, inclusive, você olha para baixo, você consegue ver este volume. Nos glúteos é outra particularidade dessa cirurgia. É um pouco mais difícil, porque a prótese vai estar muito mais profunda e ela vai ser escondida pelo músculo, né? Então o músculo, ele vai fazer uma tenda sobre a prótese, vai distribuir aquele volume numa área maior do que na verdade ela está. Então, se você puser a prótese de glúteo ali dentro do shorts, ela vai parecer uma bolinha no meio do nada. Só que o glúteo, como é grosso, né, o músculo, ele fica bem distribuído, ele vai esconder aqueles rebordos, né? Então, o que a gente faz é medir o músculo, ver o tamanho do músculo, ter uma ideia qual é a prótese que vai caber e conversar com o paciente. Eu quero um glúteo maior, um glúteo discreto, e você conversando, mostrando alguns casos, algumas fotos de outros pacientes, para entender a ideia. Não é que vai ficar igual aquela foto, lembrando, né? Cada um é um. Mas entender a expectativa do paciente, conforme aquele caso, para escolher a prótese mais próxima das necessidades e das vontades do paciente. Pergunta excelente aqui eu tenho. Diga. Tem algum biotipo, algum tipo de corpo que não cabe uma prótese de silicone dos glúteos? Assim, quanto mais grosso o músculo, melhor, né? Porque a gente tem que pôr dentro do músculo. Então, se eu cortar o músculo no meio, vai ficar metade para cima, metade para baixo esticado, né? Então, você pega um músculo, estica, ele vai ficar mais fino do que ele era, porque ele está esgarçado. Pacientes muito magros, né? Sem musculatura nenhuma, é complicado, porque mesmo colocando no meio do músculo, se o músculo é muito fino, né, vai ficar mais artificial, né? Então, pacientes que são muito magros, com pouca musculatura, o resultado não é interessante. Tá. Tem tanta particularidade, tem o medidor também, ótimo, né, doutor? Vamos passar para o medidor, então? O que é o molde, né, o medidor? O molde é um teste que a gente pode fazer. Ah, mas eu estou na dúvida de prótese tal e tal. A gente também tem uma ideia, né? Então eu vou falar, olha, tem uma ideia de tanto de 300 o volume. Eu vou levar de 270, de 300 a 330. Eu levo uma mais, uma menos e levo os moldes. Então você coloca, você testa colocando para ver como fica e daí você abre a prótese que você testou. Porque o molde, ele é reesterializável, você pode usar ele mais de uma vez e reesterilizar. A prótese não, ela é uso único. Você abriu, você colocou, não gostou, perdeu. O revestimento é diferente aqui. Exatamente, ele é mais duro, né? Então é reesterilizado até 10 vezes. Então é um teste que se faz para escolher a prótese. Isso a gente está falando, né, de um profissional que não te garantiu
determinado tamanho de prótese, né? Que ele vai, você só vai ter certeza mesmo quando abrir. A gente vai com uma ideia, ó, vamos tentar por essa, no máximo essa. Nessa o paciente não está acordado. Mas doutor, eu quero a tal, calma, vamos ver se cabe, como fica, se fica natural. O paciente não está acordado, por isso que a gente fala tanto da escolha do bom profissional. A gente tem que, a ideia, mas a certeza vai ser intraoperatória. Porque também, Denise, não adianta você só pôr a prótese, você tem que fechar, né? Então, você põe a prótese, coube, tá, esticou tudo. E o músculo? Quanto maior a prótese, lembra que está aberto? Ele faz assim. E para fechar? Precisa ter tecido suficiente para fechar bem fechado. Porque quando você estica muito, as fibras esgarçam. E elas vão ficar cada vez mais puxando e mais finas. Você tem que dar ponto aqui, trazer sem muita tensão, porque se tiver muita tensão rompe, né? E tem que ter uma musculatura com uma grossura suficiente para proteger a prótese e esconder a prótese para ficar natural. Então não basta só pôr, tem que fechar sem tensão para ficar natural. Então, assim, por isso que a gente fala, você tem a ideia da prótese que você quer, mas tem a prótese que cabe. Perfeito. Vamos preparar para dar um recadinho? Enquanto eu chego até lá, você falou no primeiro bloco que a primeira cirurgia que é mais complicada. Para trocar a prótese, não é tão complicado quanto a primeira. Queria que você, enquanto eu caminho até lá, me posiciono, também vai ter que trocar uma prótese de glúteo. Todas as próteses. Vai precisar trocar, tem que ter isso em mente também, né? Quanto mais cedo faz, mais vezes ao longo da vida as pessoas vão ter que trocar. Certamente. Lógico, todas as vezes com muita segurança. Queria que você falasse um pouquinho se precisa, que é um mito, eu não sei se é um mito, mas se fala muito com prótese de silicone dos seios, que precisa aumentar. Cada vez que você vai trocar, você tem que aumentar um pouquinho a prótese. Quero saber se com glúteos funciona dessa forma. E aí você já aproveita e fala se é um mito também do que falam das mamas. Tá, joia. A troca da prótese, como a gente falou, tem uma estimativa de tempo a ser trocada. A troca é sempre mais simples do que colocar, porque já foi feita aquela cicatriz, né? Já está distendida, não vai ter descolamentos, sangramentos maiores pelo aumento do buraco, digamos, que foi feito, né? Então é chegar na loja, tirar uma por a outra. Agora, o que acontece com o tempo? Envelhece, né? E o que acontece com o envelhecimento? Os tecidos laceiam e os tecidos afrouxam. Não é só do glúteo da mama, é a face, a barriga, é tudo. A gente vai ficando velho e vai ficando mais flácida. Quando você aumenta um pouco o volume da prótese, você estica um pouquinho aquele tecido e você compensa um pouco a flacidez. Por isso que geralmente se fala da mama lacear, mas a mama laceia mais que o glúteo. O glúteo tem um músculo muito maior e ele tem uma diferença, é mais tenso, digamos assim, ele cai menos com o tempo do que a mama. Né? Então, não é muito comum ser aumentando a prótese de glúteo com o tempo, até porque quem vai ficando mais velha acaba ficando um pouco mais discreto, né? Que é um resultado mais discreto, não quer cada vez ter o bumbum maior, né? Então, geralmente se troca com próteses semelhantes. Perfeito. Já eu volto com uma outra pergunta que, olha, interessantíssima. Sempre tem que colocar uma nova prótese? Então, fez a cirurgia, trocou uma vez, trocou duas ao longo da vida, de repente chegou numa fase da vida onde não comporta mais, de repente, aquela prótese de silicone. A pessoa não quer, desencanou, sabe? Pode não ter mais a prótese de silicone nos glúteos. Você falou das mamas, como as mamas sofrem mais com o efeito da gravidade, né? Já eu volto para saber se precisa sempre colocar uma nova prótese no lugar. Se pode a pessoa desistir e falar assim, vou só tirar, não quero mais. Se pode ficar deformada, se tem o que fazer. Já o doutor explica pra gente. Vamos voltar a conversar com o doutor? Doutor, desistiu. A pessoa fez ao longo da vida, trocou aí a prótese de glúteos. Chegou um momento que ela acha que ela não quer mais aquela prótese. Dá pra ficar sem? Dá pra ficar sem. Lógico, a pele foi esticada, esticada com o tempo, ela vai ter alguma flacidez. Agora é interessante que quando se retira a prótese de glúteo, a flacidez é muito menor do que seria uma prótese de mama, porque o tecido da mama é mais fino,
laceia mais, a pele é menos resistente, né? Tem menos músculo. O glúteo tem um músculo muito maior, né? Muito mais grosso, né? Então ele tende a lacear menos. E a prótese de glúteo, perto do volume do glúteo, também é uma prótese de volume muito menor do que a de mama. Então pode ter uma flacidez, sim, pode ter uma flacidez. Não costuma ser uma flacidez tão grande, mas tem sim. Mas pode ficar sem. Se tiver numa idade que não queira mais, né, colocar, se tira a prótese. E lembra, não é só tirar a prótese, a gente tem que dar pontos para fechar todo aquele espaço que a pele está solta, daí a gente já corrige um pouquinho a pele para cima. Então você já dá um ponto segurando o glúteo mais para cima para que ele não deslize e não fique caído. Perfeito. Agora, quem se coloca, então, na situação de fazer uma cirurgia como essa, precisa saber de tudo isso. Se a pessoa não quiser mais, essas são as perguntas que devem ser respondidas lá. Uma decisão para a vida. Sim. Não momentânea. Perfeito. E essas perguntas que a gente faz aqui no programa, então eu perguntei se pode ficar sem em algum momento da vida, isso tem que ser falado lá dentro da consulta, porque em algum momento a pessoa pode não querer mais, não pode ficar desesperada. Ah, será que não pode? A pessoa já tomou essa decisão que é para a vida e já sabe aí o desenrolar das coisas para a vida toda. Vamos falar um pouquinho da panturrilha? Ai, adorei as próteses da panturrilha. Elas têm formatos diferentes também, doutora. Eu queria que você contasse para a gente. Tem um medidor igual também, que a gente vai mostrar. E tem de formatos diferentes, olha. Deu para ver? Diferente, ó. Um é mais gota e o outro tem bico em cima e embaixo. Isso, a prótese simétrica, que é essa aqui, que é igual, e a assimétrica, né? Perfeito. A assimétrica, ela projeta mais em cima e menos embaixo, vai diminuindo. Então ela dá um aspecto mais forte, digamos assim, para a panturrilha, né? Ela dá um aspecto maior, mais projetado na parte superior da panturrilha. A outra distribui mais homogeneamente. A grande maioria prefere a assimétrica, que vai dar um volume maior e vai ficar com aquele contorno um pouquinho mais fechando a parte interna das coxas, né? Da panturrilha. Diminuindo aquele espaço entre as pernas, que costuma ser a queixa maior de quem quer pôr, né? Que fica a perna muito fininha, um espaço muito aberto, né? Então prefere colocar para ela fechar, diminuir. Nem sempre junta, muitas vezes não junta, mas fica um contorno da perna inteira mais bonita, né? Porque você passa a ter curvas aonde não tinha. A prótese não chega até o tornozelo, né? Todo mundo acha, a prótese chega no tornozelo. Não, a prótese é de panturrilha. A panturrilha não é o tornozelo. Então, se você pegar o músculo gastrocnêmio, que é o músculo da panturrilha, ele chega até mais ou menos uns 4 dedos, quase meio palmo, acima do tornozelo. O tornozelo é articulação, não tem volume ali, né? Então, você vai ter a parte preenchida mais em cima. Alguns casos que são muito magros, né, não tem projeção nenhuma ali embaixo, pode fazer um enxerto de gordura na parte inferior para dar algum preenchimentozinho naquela porção mais baixa da canela, digamos assim, né? Essa cirurgia, quem busca mais são os homens? Não, mas as mulheres. Mais as mulheres? Homens também buscam, mas as mulheres sempre buscam mais. Esse formato das pernas que você fala, então, onde elas não juntam e podem nem juntar com a prótese, isso é algo do corpo da pessoa ou é a falta realmente do trabalho daquele músculo? Porque tem gente que vive tanto na academia e está descontente, então não é tudo que o músculo consegue reparar, é isso? É muito do biotipo, né? Então, tem pacientes que se esforçam, fazem musculação bastante e não hipertrofia. Você pega uma paciente negra, por exemplo, é super forte, hipertrofia mais, né? Só ver o basquete na NBA lá, o pessoal é muito forte. Pega um mais branquinho, né? É difícil de ter aquela musculatura toda, né? Mesmo na NBA que joga contra, né? Você vê que a parte muscular é totalmente diferente. Então, pacientes que procuram mais, a maioria é mulher, lógico que tem homens também, mas que não tem o componente de contorno muscular do corpo inteiro, não é só a panturrilha. Você vê o ombro não é definido, a barriga não é definida, é um paciente que não tem a musculatura hipertrofiada, né? E tem dificuldade, ou também não é atleta, né? Paciente que não gosta de fazer exercício, ou não tem hábito de fazer exercício, mas muito magrinha, muito pouco definida a perna, e para isso quer dar uma melhorada. Muitos não usam saia nunca na vida, não usam bermuda, não usam shorts, estão o tempo todo de calça por vergonha, né? Eu tenho os dois extremos. Muda muito a qualidade de vida um paciente que passa
poder aproveitar mais, até se vestir mais bonita, né? Sim, os dois extremos, né? Quem tem essa parte aí da panturrilha, então muito fininho, músculo muito pouco trabalhado. O outro extremo é quem tem essa parte, mesmo emagrecendo, mesmo a pessoa, às vezes o corpo está em dia, a tendência da panturrilha sempre ter gordura, maior, né? É o biotipo. Né? Então você vê a filha assim, a mãe assim. Dá pra você vê que a característica de perna, às vezes, é o que mais chama a genética atenção, da né? paciente. É a genética. Também dá para resolver isso, né? Geralmente é gordura, quando tem a panturrilha muito grossa, dificilmente é músculo. Faz a lipo. Né? Aí faz uma lipoaspiração. É difícil fazer uma lipoaspiração em todo o contorno, né? Então, geralmente você tem como a parte posterior diminuir um pouco mais, mas fazer circunferencial toda a perna é muito difícil. Tá. Você também traz o medidor aqui pra gente, né? A mesma ideia, né? Fazer o teste. E quando a gente fala da prótese de silicone mamária, a gente fala nos mililitros, né, com uma facilidade, né, porque fulana colocou 220 e a outra colocou 350. Agora, quando tem é uma variedade glúteo, muito maior de tamanhos na mama e de formatos, perfeito, né? E aí nesse formato de panturrilha aí, a gente de não faz glúteo ideia não tem de muita quanto diferença. tem. A panturrilha tem dessa forma, tem 3 tamanhos, tá, né? E que não muda muito também, né? Então, digamos, pequeno, médio e grande. Não é pequeno e médio e grande, 85, né? 120, 180 ml, né? 140, desculpe, 180 ml. Mas a maioria das mulheres usam geralmente 85 ou 140, homens ou 140, 180, porque são maiores, né? Mas o molde serve para testar, para ver também se cabe. A prótese de panturrilha, ela é colocada embaixo da fáscia, que é aquela camada que recobre o músculo, né? Todo músculo tem uma capa branca que chama fáscia. Ela não é colocada embaixo do músculo, ela é colocada embaixo da fáscia. Por isso que você pode correr, fazer exercícios, não interfere em nada na ação muscular, né? E tem que também caber ali e não ficar muito tenso para que ela não saia pelo espaço que foi fechado e que sair precisa tirar a prótese, né? Então também tem tudo isso. Os pacientes que fazem muito esporte têm a fáscia mais dura. Então se tem uma hipertrofia de músculo, mas que não é muito grande e tem a fáscia mais dura, é mais difícil de ter uma complacência para você pôr lá. Isso é muito visível em homens, né? Então, alguns pacientes que fazem muita musculação, que tem a perna muito grossa e a panturrilha não desenvolve, né? Então, eu quero aumentar a panturrilha porque o cara é super forte, coxa grossa. Aí, quando você vai tentar soltar, a panturrilha que ele tem é pequena, mas é dura. E a face é muito tensa, porque ela espessa com o exercício. É mais difícil ser colocado que aquela paciente que não faz esporte, que é mais flácida, digamos assim, a pele muito fina, pouco colágeno, e que não faz esporte, que a face é mais fraca. Então você tem uma complacência, às vezes você consegue pôr uma prótese maior do que no grande esportista. Entendi. Agora, tudo isso também é levado em consideração, né? Então você precisa saber o hábito da pessoa, na conversa, porque você vai conseguir ver, lógico, se é uma musculatura que é mais trabalhada, a gente consegue ver, mas se ele não atingiu o objetivo que ele queria, mas essa face é mais trabalhada, é lá na hora também que você vai observar. Por isso que a gente fala, a ideia é colocar vamos levar 2 tamanhos ou 3 tamanhos. Sempre dá para colocar, mesmo quando essa região é mais... Às vezes você põe a menor, né? Espessa. Tá, não garante resultado. Nada aqui garante resultado, doutor. A gente faz de tudo para obter o melhor resultado. Você não pode garantir o fim, né? O resultado final. Você pode garantir, eu vou fazer de tudo do melhor para obter o melhor resultado dentro das minhas limitações técnicas, do seu biotipo e do seu caso. Pra gente encerrar, pós-operatório dessa cirurgia, nem sei mais o que se eu acho que é mais tranquila ou não, porque depois da história da cirurgia dos glúteos... Não, é mais tranquila, porque você não vai sentar em cima, né? Tá. Então... Mas a gente caminha tanto, não sei se não... Tem que evitar grandes caminhadas, ficar mais sossegado, pela mesma ideia, pelos menos 21 dias, que é quando você pode abrir lá os pontos e a prótese sair. Andar um pouquinho com a perna flexionada nas primeiras 2 semanas, porque está esticado, né? Então, quando você começa a andar reto, você sente aquela sensação de esgarçamento. Como na mama, você sente também, quando põe uma prótese, uma sensação de esgarçamento, só que você não anda com a mama, você anda com as pernas. Então, se está esticado muito e você fizer muito esforço,
reforço, você pode ter uma tensão maior na cicatriz, principalmente da fáscia, que é o que retém mais, a camada mais profunda. Se abrir a prótese e começar a extruir, porque o músculo está contraindo lá embaixo, ele aumenta a tensão, e se abrir a cicatriz, tem que tirar a prótese, porque vai contaminar, né? Então é difícil que isso aconteça, mas o paciente anda levemente, assim, a hora que começa a esticar, dá uma soltadinha, que nem a abdominoplastia, operou. A hora que você começa a esticar, sente que está tenso, dá uma leve afrouxada. Isso uma afrouxada por umas 2 semanas. Depois já volta a esticar, né? E eu peço geralmente para voltar ao trabalho em torno de 3 semanas. Até 3 semanas, em qualquer dessas cirurgias, tem risco de sangrar. Então, se fizer uma força, cair um peso, fazer alguma... pode sangrar. Então, evitar de dirigir, você não vai meter o pé no breque, né? Além de você poder sangrar, abrir a cicatriz, você pode bater o carro porque você vai estar com medo de fazer um movimento que pode dar dor, né? Então, 3 semanas, pelo menos, sem dirigir. Última pergunta, 15 segundinhos. Cicatriz. Tem cicatriz. Tudo da cicatriz. Cortou, onde fica cicatriz, você coloca essa né? cicatriz? A cicatriz da prótese de panturrilha é na dobrinha atrás do joelho, tá? Que chama prega poplítea. Geralmente 5 centímetros, ela fica vermelha há muito tempo, né? Ela vai clarear de 6 meses a um ano, como a mama também fica, como do glúteo também fica, só que mama e glúteo está escondido, né? Ali está visível, né? Tanto no amadurecimento como a vida inteira. Se você vai pôr um shorts, é uma cicatriz visível. Aí tem a genética do paciente, né? Que precisa ser visto e conversado. Tem pacientes que escurecem a cicatriz, né? Então quem não é tão branquinho, às vezes é mais mulato, a cicatriz pode ficar mais escura e ficar mais visível, né? O paciente tem que aceitar isso. Lógico, a gente tem que passar alguns cremes para tentar clarear, mas daí é uma luta da gente contra a genética que tende vai ter cicatriz. Adorei te receber. Hoje a gente não conseguiu falar da prótese das mamas, mas a gente fala bastante aqui sempre. Você que está em casa sabe. Mesmo assim, a gente acabou dando uma pinceladinha, tirando uma dúvida ou outra. Doutor, obrigada, adoro te receber. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo aqui no Consulta. Bom fim de tarde. Obrigado para você também. Obrigada a você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.